محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro do jejum um hadith que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ele disse: veio um homem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enquanto nós estávamos junto com ele e disse: ó mensageiro de Allah, eu me destruí, estou perdido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o que lhe aconteceu? Ele disse: mantive relação com a minha esposa em Ramadã enquanto eu estava de jejum. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: você possui um escravo para libertá-lo? Ele disse: não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: você consegue jejuar 2 meses em sequência? O homem disse: não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: você tem como alimentar 60 necessitados? O homem disse: não. E o homem permaneceu junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentado, enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com seus companheiros. Abu Huraira disse: enquanto nós estávamos ali junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veio até o profeta uma cesta de tâmaras. E ele disse: onde está quem me questionou? A pessoa que perguntou sobre a questão que ele manteve relação com a sua esposa. O homem disse: eu, ó mensageiro de Allah. O profeta disse: leve isso e distribua de caridade entre os necessitados. O homem disse a ele: distribuir para pessoas mais necessitadas do que eu, ó mensageiro de Allah, eu juro que não há entre as casas de Medina uma casa mais necessitada do que a minha. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse: dê para a sua família. Esse hadith nos ensina uma questão importante, que no mês de Ramadã, a pessoa que quebra o jejum sem motivo é um dos grandes pecados. Se ele quebrar o jejum comendo ou bebendo, ele está cometendo um grande pecado e ele tem que repor aquele dia. Agora, se a pessoa quebrar o jejum mantendo relação com a sua cônjuge durante o dia, essa é uma das piores maneiras que a pessoa possa quebrar o jejum. O que ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele tem que fazer a kafara. Qual que é a kafara? A kafara que seria ele libertar um escravo. Hoje não temos escravos para serem libertados. Se ele não tiver, ele passa para a segunda fase. Ele jejua 60 dias ou 2 meses lunares sequentes. Ele não jejua um dia sim, um dia não, não. Os 2 meses devem ser sequentes, um atrás do outro, até terminar os 2 meses. Se ele não tiver condições, for uma pessoa idosa, uma pessoa doente, uma pessoa que não tem condições de jejuar 2 meses sequentes, ele dá comida para 60 necessitados. Ele dá comida para 60 necessitados. Então, essa é uma das questões que ele deve fazer. A segunda questão é ele se arrepender por ter feito essa questão de ele manter relação com a sua cônjuge durante os dias do Ramadã, quando ele estava de jejum. Então, ele se arrepende disso, porque isso é um dos grandes pecados que ele está cometendo. A terceira questão é ele repor também esse dia que ele quebrou de jejum. Então, além dele jejuar 2 meses sequentes, ele jejua mais um dia, que seria para repor esse dia. Agora, tem outras questões aqui. Em relação à esposa, se ela estiver aceitando da maneira que ele pediu para ela, ela também tem essa kafara. Então, cada um dos dois deve pagar essa kafara. Esse homem, quando ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não tinha nenhuma das 3 questões. Ele não tinha para libertar um escravo, não conseguia fazer o jejum porque era uma pessoa, deve ser de idade, ele não tinha aquilo para alimentar 60 necessitados. Então, o que acontece aí? Os ulama, eles falam, nesse caso, ele permanece sem fazer nada. Se ele possuir futuramente qualquer tipo de dinheiro, de bens para alimentar, então ele deve alimentar. E aqui até os ulama, Imam al-Bukhari, ele cita: se alguém der a ele qualquer caridade, qualquer sadaqa, e ele tiver essas condições, através daquela sadaqa, de pagar os 60 necessitados, ele deve pagar para os 60 necessitados, para ele sair dessa kafara.
Agora, se ele não tiver condições, ou aquilo que foi pago para ele não teve como pagar para as pessoas, então ele fica isento disso e aquilo permanece enquanto ele não tiver, e Allah subhanahu wa ta'ala perdoará, inshallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina uma questão aqui, a questão da nossa religião, que ela é uma religião que está ao alcance de todos. Até essa pessoa que disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não tenho condições, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu para ele as tâmaras que ele tinha recebido, para que ele desse para os necessitados. E o homem, ele disse, ó mensageiro de Allah, para pessoas mais necessitadas do que a minha família, não há em Medina alguém mais necessitado do que a minha família. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse para ele, dê então para a sua família. Aqui nós temos uma outra questão. Se esse dia de Ramadã for fora de Ramadã, uma pessoa que quebrou o jejum durante o Ramadã, e ele depois de Ramadã, ele vai repor esse dia, e de repente, durante o dia, ele intencionou que iria fazer um jejum obrigatório e manteve relação com a esposa. Ele tem essa kafara também? Não, porque isso somente se acontecer dentro do mês de Ramadã. Fora de Ramadã, ele não tem essa kafara. Então, essas questões também, se ele manter relação mais que uma vez dentro do Ramadã, segundo dia, no 10º dia, no 20º dia, o que acontece? Cada vez que ele manteve relação com a sua esposa, ele tem uma kafara. Se forem 3 dias, são 3 kafara. Então serão quantos? Se for o jejum, seriam, se for 2 vezes, são 4 meses. Se forem 3 vezes, seriam 6 meses. Tá? Se ele não tiver condições de jejuar, seriam a alimentação de 120 pobres e necessitados por 2 dias. E se ele manteve a relação 2 vezes no mesmo dia, ele tem uma kafara só, se for somente no mesmo dia. Agora, se os dias forem outros, então cada dia ele necessita de uma kafara. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo, e que aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.